Meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecos. E hoje eu vou fazer essa bolsinha aqui, ó. Ela tem 2 bolsos frontal. Aqui na parte de trás também eu coloquei mais um. E tem também mais um bolso interno. Essa bolsinha, ela é prática e eu acho fácil, né, de fazer. E também fiz esse mesmo modelinho aqui, sem esses bolsos, esse zíper. Eu fiz ela sem o zíper com essa estampa aqui, que é o São Jorge. Ela também tem um bolso e coloquei também a alcinha em tecido para combinar aqui com a estampa. Essa daqui eu já coloquei um couro ecológico, que ela também é mais curta quando põe ela no ombro. Então vou deixar aqui minhas bolsas separadinhas e vou mostrar o passo a passo da minha bolsa. Aqui eu cortei essa minha bolsa nos moldes, então ela tem só esses 2 moldes. Esse meu molde aqui, ele mede 27 centímetros, com esses cantinhos aqui arredondados. O bolso, ele tem a mesma largura de 27, deixa eu colocar aqui na minha placa. Vou colocar aqui os dois. Ele tem 27 de comprimento e 25,5 de largura. Então esse meu bolso, ele também tem 25,5 por 25,5 também, que tem também aqui esse cantinho arredondado. Esse bolso eu cortei 2 vezes, uma vez no tecido e uma vez no forro. Esse daqui eu cortei 2 vezes no tecido. A parte da frente eu cortei uma vez no tecido estampado. E a parte de trás eu cortei uma vez no tecido vermelho, texturinha. E o bolso eu cortei uma vez no meu tecido também estampado. E para o forro eu cortei também 2 vezes no tecido de forro e 2 vezes da manta. Então vou deixar aqui reservadinho e vou mostrar o passo a passo aqui da minha bolsa. O primeiro passo para eu fazer essa parte aqui do zíper com esse acabamento, eu cortei aqui 2 vezes na entretela com cola. Essa entretela a gente usa para colocar no colarinho da camisa. Então ela eu cortei com 25 por 4 de largura. As duas têm a mesma medida. Eu fiz essa marcação aqui na parte de dentro, que é essa parte aqui que eu preciso para eu fazer o meu zíper. Então aqui eu deixei 1 centímetro aqui dentro e cortei com o meu cortador. Então eu vou cortar também nesse meu risco aqui, ó, essa minha entretela. Vou cortar com o cortador, que eu tenho certeza que eu vou cortar ele certinho. Aqui eu já posso tirar na tesoura. Então eu tenho aqui 2 revestimentos aqui para o meu tecido, para ficar com esse design aqui na minha bolsa. O próximo passo, eu cortei 25 de comprimento e 6 de largura. O que eu vou fazer? Eu vou colocar essa minha entretela aqui com cola no avesso aqui desse meu tecido. E vou passar eu passei essa minha entretela, grudou aqui.
eu vou usar a minha cola e vou colocar alguns fios de cola aqui. Ela tá um pouco entupida. Vou desentupir aqui com alfinete. Não desentupiu muito, não. Mas quem não tem essa cola também pode usar a cola para tecido ou usar essa cola aqui spray. Eu vou colocar um pouquinho aqui no meu, para eu não colar tudo. Aqui eu vou dobrar esse tecido dessa forma aqui. Então eu dobrei. Vou passar mais um pouquinho aqui, eu vou colocar bem um pouquinho aqui, isso. Ela espana, se eu ponho tudo aqui, eu vou fechar. Então aqui eu tenho essa minha entretela forrada. Eu vou fazer a demonstração só de uma que eu já deixei preparado para adiantar, que eu quero mostrar passo a passo aqui do meu tecido. Aí eu vou pegar o meu tecidinho do corpo da bolsa, que eu já tenho ele aqui cortado. Tem bastante coisa aqui cortada para eu poder mostrar para vocês, mas eu vou mostrar aqui. Eu vou colocar esse aqui de cima, então a distância dele, vou colocar o outro lado da fita métrica. A distância dele é de 3 centímetros aqui, ó. Então eu vou colocar esse meu tecido, vou marcar 3 centímetros, pegar a minha placa e vou marcar aqui. Achar aqui a minha régua, falei placa, não é a régua. E vou centralizar esse meu tecido aqui. Então o lado direito vem pro avesso do meu tecido. Aqui eu vou alfinetar. Para eu poder ter a segurança quando eu for costurar. E vou passar uma costura aqui dentro. Então aqui eu preguei esse meu tecido aqui dentro. Aqui eu vou abrir essa minha costura que eu fiz, esses meus tecidos que eu sobrepus direito com avesso, e vou cortar aqui, dar uns piques aqui no canto. Pronto. Eu vou trazer esse tecido aqui para fora, pro lado direito. Assim. E assim. Então esse meu tecido fica, vou abrir bem aqui, vou alfinetar e vou trabalhar com esse meu tecido para baixo, para não aparecer o tecido branco que eu costurei aqui. Então aqui eu dobro mais um pouco aqui, desço ele para baixo. Isso. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Vou fazer isso aqui.
E vou levando o meu tecido para que esse meu tecidinho de fora cubra esse tecido branco aqui, ó, para quando eu colocar o meu zíper não aparecer um tecidinho branco, que é o tecidinho avesso. Pronto, ele fica assim. Eu vou passar uma costura somente na parte de fora, mas isso daqui eu já tenho pronto, eu já deixei preparadinho, que eu tenho outras partes aqui da bolsa que eu quero explicar. Então aqui tem a parte de trás da minha bolsa, da frente da minha bolsa. Essa daqui eu já posso trazer para cá. Então aqui eu já preparei essa parte aqui da frente. Eu pespontei com pontos aqui retos em toda a volta, só não aqui no meio. Esse macarrãozinho que eu coloquei aqui, eu corto o tecido no viés com 2,5. Eu vou colocar ele dessa forma, ou eu passo a minha cola, ou eu faço zigue-zague aqui na máquina para eu prender, como eu fiz aqui, ó, fiz zigue-zague para mostrar para vocês. Eu venho com a minha cola e prego aqui em toda a volta para formar esse acabamento aqui, ó. Eu tenho esse acabamento que eu também fiz na bolsinha com branco, eu fiz em azul, ó, para destacar. Então eu ponho, faço em toda a volta, colo e costuro bem aqui, ó, no pezinho do meu macarrão para ficar bem juntinho. Feito isso, eu vou pregar o meu zíper agora. Eu já adiantei também aqui a parte dos zíperes. Aqui eu costurei o avesso do meu zíper com o direito do meu tecido. Fiz um. E aqui tem o segundo passo para eu poder mostrar para vocês como eu faço essa minha costura. O avesso do tecido, do zíper, esse lado liso aqui que não tem esses dentinhos. Então eu ponho aqui direito do tecido com avesso do zíper e vou costurar. Vou fazer o mesmo com o outro lado, ó. Eu ponho também o direito com avesso também e costuro. Vou costurar o outro lado também. Aqui eu não preciso nem tirar da máquina e ir para a mesa de costura. Aqui na máquina mesmo, eu centralizo aqui o meu zíper com o meu tecidinho, no mesmo passo, direito com avesso do zíper, e faço a outra costura. Eu ainda continuo aqui na máquina, vou fechar o fundo desse meu tecido. Eu só vou falar aqui para vocês quanto eu cortei aqui pro bolso. Ele tem 15 por 22. Vou fechar aqui o fundo. Então, 15 por 22 duas vezes. Então, aqui eu tenho pronto os meus dois bolsos. Eu vou passar o cursor. Vou abrir. Vou encaixar aqui a perninha e vem trazendo aqui, ó, devagar para passar. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Eu abro só um pouquinho aqui. Entro com a outra perninha bem certinho. Seguro firme e vem trazendo o meu cursor para frente.
eu passei. Vou pregar os bolsos. Aqui eu vou trazer esse meu tecido forro, o tecido para cima. O zíper fica na minha posição, na minha direção. E eu encaixo aqui esse meu tecido com esse buraco aqui que eu fiz no começo. Então aqui eu vou costurar. Vou dar um alfinete mais firme. Então esse meu tecido fica aqui para cima, ó, para a boca da minha bolsa. E eu vou costurar somente a parte de baixo. Costurei a parte de baixo, eu vou trazer o meu bolso para baixo. E vou costurar a parte de cima. Quando não dá para passar, eu abro, eu corto a linha da minha máquina, volto uns 3 pontinhos atrás e continuo com a minha costura. Agora eu vou costurar aqui nas laterais do meu zíper. Vou fazer o mesmo com esse outro lado. Também vou fechar o meu bolso. Vou fechar o outro lado também do meu bolso. Costurei tudo aqui, está pronto um bolso. Eu vou fazer o mesmo passo com o meu outro bolso. Vou colocar novamente o meu tecido aqui de forro de bolso para frente, o zíper na minha direção, vou centralizar aqui, ó, e vou fechar também a parte de baixo. Aqui eu vou prender esse meu bolso com o tecido da boca. Aqui eu vou voltar o meu cursor e vou costurar o restante. Costurei a parte de baixo, eu vou trazer o meu tecido para baixo, para o corpo da bolsa. E vou também costurar aqui a parte superior do meu bolso. E fechando também as laterais e as laterais do forro.
zíper para trás, o cursor, quer dizer, e vem. Aqui eu já posso fechar as laterais do meu zíper. Vou fechar o outro lado e em seguida eu já fecho também o forro da minha bolsa. Agora eu vou fechar as laterais do forro do bolso. Vou fechar o outro lado, assim eu já fico com os meus bolsos prontos. Então, aqui está pronto os meus bolsos da minha bolsa. E aqui eu vou colocar essa minha peça na manta. Coloquei essa minha peça na manta, eu venho também com o corpo dela, que já está pronto, que eu preparei. O bolso também, como eu falei no começo, uma vez tecido, uma vez forro, costurei e pespontei. Vou centralizar aqui, eu faço uns piques no meio aqui para eu achar a minha costura. E aqui eu vou colocar direito com direita da minha peça. Então aqui eu coloquei direito com direito, centralizei, eu fiz aqui alguns piques para eu me achar quando eu for costurar a minha bolsa. E aqui eu já posso cortar esse excesso de tecido. Então aqui eu vou costurar em toda a volta da minha bolsa, deixando uma abertura de 3 centímetros só. Aqui que eu vou colocar esse meu zíper, que o bom dessa bolsa, que eu posso fazer 2 bolsas com um zíper só. Eu vou usar o mesmo cursor, na verdade aqui eu usei um pedaço um pouco grande, 60 centímetros, mas 60 centímetros eu faço 2 bolsas. Então eu vou fechar aqui para eu começar a montagem do meu zíper. Então aqui eu vou costurar. Aqui eu vou desvirar porque a minha bolsa está pronta. Não pegou bem a costura, mas eu vou voltar aqui com a minha costura aqui atrás que escapou. Então vou fazer agora a parte do zíper. Eu vou aqui marcar o meio
e vou colocar aqui no meio dessa minha costura. Eu venho com ele até aqui. Se eu quiser fazer uma costura só, eu vou fechar o meu tecido de forro, que eu vou formar também uma outra bolsinha. Então aqui eu vou deixar 3 centímetros aqui sem costurar e vou fechar esse meu forro. Esse meu forro também eu tenho que deixar uma abertura no fundo para eu poder desvirar essa minha bolsa. Eu também já posso fechar esse meu tecido separado, né? Fechar ele e depois eu encaixo ele aqui e costuro. Mas eu vou fazer dessa forma que fica mais fácil para quem tá começando a fazer bolsa entender melhor. Então aqui eu vou pregar o meu zíper. Eu vou virando, vou trabalhando com a minha bolsa. Tirando também os alfinetes. E aqui eu vou fechar. Então aqui eu deixei, vou medir para eu ter exatamente quanto eu deixei. 2 centímetros também antes de finalizar a costura do zíper sem costurar. E aqui eu fecho esse cantinho que eu deixei sem costurar lá no começo. Eu vou alfinetar e vou costurar isso daqui. Aqui eu posso desvirar a bolsa por completo também. Aqui eu fechei aquela abertura, eu deixei aberto para eu poder trabalhar com esse meu zíper aqui tranquilo. Então aqui eu vou tirar mais um pouquinho, que eu preciso ter exatamente a mesma distância. Aqui eu vou fechar o meu forro. Como eu fechei a minha bolsa por completo, também eu vou fechar o forro por completo e vou deixar uma abertura aqui no fundo. Aqui eu costurei, o forro eu não desviro. Eu só vou desvirar para eu mostrar, que eu falei no começo de um bolso interno, mas não mostrei, né? Então eu vou desvirar para eu mostrar. E aqui dentro também tem esse bolso interno, que eu cortei esse quadrado. Isso daqui depende de cada um para fazer o tamanho do bolso que quiser. Aqui eu deixo ele no avesso. Aqui eu fiz 2 portas-alças. Eu cortei 5 de largura e 6 de comprimento. Costurei, dobrei, né, e costurei. E aqui eu vou encaixar aqui, ó, na costura. Eu vou alfinetar
E aqui também eu vou fazer o mesmo com o outro. Vou colocar aqui também e vou costurar. Mas esse teria que ser por dentro. Eu fiz aqui uma besteirinha, né? Eu coloquei o zíper primeiro. Ele é feito primeiro do que o zíper, né? Isso, eu vou encaixar ele aqui. Então aqui eu costuro. Vou costurar também o outro da outra lateral. Vou tirar o alfinete, que às vezes a máquina não gosta muito, não. Então aqui eu prendi os meus portas-alças. Vou finalizar minha bolsa agora. Como eu já costurei tudo, eu vou colocar a minha bolsa pelo lado direito, dentro do direito do meu tecido de forro. O meu tecido de forro fica no avesso, então aqui eu ponho tudo para dentro. E aqui eu encontro as minhas costuras. Lateral com lateral. Ponho esse meu zíper também aqui para dentro, porque ele precisa ficar com a ponta de fora. E aqui eu vou alfinetando, para esse meu tecido não escapar quando eu for costurar. E aqui eu vou fechar em toda a volta. Aqui eu encaixo o meu tecido aqui dentro e vou trabalhando com ele. Costurei, fechei toda a minha bolsa, agora eu vou desvirar. Esse forro ele fica assim, eu ponho ele aqui para dentro da minha bolsa. E aqui eu vou passar o cursor. Põe uma perninha, depois eu venho com a outra e também encaixo aqui dentro. Isso aqui tá mais difícil para encaixar. Prontinho. E assim fica a minha bolsa. Aqui eu faço esse acabamento, corto um retângulo de 7 por 5 e costuro e faço um acabamento aqui nessa ponta. E também nas lojas
vendem também, eu também tenho para venda, né? Um acabamento que eu ponho aqui nesse meu zíper. Mas nessa eu não coloquei para dar mais um charme, né? Com esse tecido que eu gosto bastante. E aqui, como eu disse, eu usei a alça ecológica com esse mosquetão aqui, que eu coloco aqui, ó, diretamente aqui na minha alça. Deixa eu tirar ele aqui que tá um pouco apertado. E eu prendo aqui no meu portas-alças que eu coloquei no começo, que eu falei. Aqui também a gente pode construir uma alcinha, né? Corta um tecido de 5 centímetros pelo comprimento de sua preferência, como eu fiz nesta daqui. Vou tirar aqui meu macarrão. Essa daqui, quem não tem essa alcinha, pode fazer assim também, que ela fica charmosa. E põe o mosquetão, pode colocar também essa argolinha, uma argolinha pequena, né, que eu acho que fica até charmosinho, né? Se eu não coloquei, porque eu não achei a argolinha da mesma cor do zíper, que é importante, né, esses detalhes, que se eu ponho o zíper prata, eu também tenho que colocar as outras ferragens também da mesma cor, o mesmo padrão, né? Então é isso. Gostou do vídeo? Clique em gostei, inscreva-se no meu canal no YouTube e curta a minha página no Facebook. Um beijo e até a próxima bolsa!